Caros ouvintes, hoje vamos mergulhar nos números que compõem o custo de manter nossos representantes no Congresso Nacional. É fundamental entender para onde vai o dinheiro público e questionar a eficiência desses gastos. Primeiramente, vamos falar sobre os assessores. Cada deputado federal tem o direito de contratar entre 5 e 25 secretários parlamentares para seu gabinete. Isso significa uma equipe considerável à disposição de cada parlamentar. Em termos de verba de gabinete, o valor mensal é de R$ 133.170,54. Essa quantia é destinada exclusivamente ao pagamento dos salários desses assessores. É um montante significativo que sustenta a estrutura de apoio de cada deputado. O salário bruto mensal de um deputado federal é de R$ 46.366,19. Este é o valor que o parlamentar recebe diretamente por sua função. Além disso, existe a cota para o exercício da atividade parlamentar, a CEAP, que varia de R$ 30.788,66 a R$ 45.612,53, dependendo do estado de origem. Essa cota cobre despesas como passagens aéreas, combustíveis, aluguel de veículos e divulgação da atividade parlamentar. Para nossos cálculos, utilizamos uma média de R$ 38.200,60. Somando esses valores, o custo médio mensal total de um deputado federal, considerando salário, verba de gabinete e a cota parlamentar, atinge a impressionante marca de R$ 217.737,33. Sabemos que a democracia tem seus custos e não é barata. Não deveríamos ainda assim, diante desses números, fazer os seguintes questionamentos. Primeiro, será que não seria suficiente 313 deputados, uma vez que a grande maioria passa anos sem produzir nada de útil, como propostas de lei de interesse público e que com esse número já se garantiria representatividade democrática, em vez dos 513 atuais, ou pior, os 531 que o Congresso acabou de aprovar? Não deveria estar garantido em lei que esse tipo de mudanças da lei eleitoral tivesse que ser sancionada por um plebiscito, onde o eleitor pudesse escolher entre opções de manutenção e aumento do número de deputados, igualmente de redução do número entre 5% e 10% do número atual? Segundo, será que não dá para cada deputado e senador ter apenas 2 ou 3 assessores exclusivos e os restantes serem partilhados, estando a serviço das bancadas dos partidos? Terceiro, qual a justificativa para deputados terem benefícios para despesas pessoais, que nenhum trabalhador tem direito, tendo que arcar com esses custos recorrendo ao próprio salário? Quarto, em termos de legitimidade para exercer cargos tão importantes, não deveria prevalecer o princípio de que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria, no qual, para poder concorrer a cargos políticos, a pessoa deveria ter que comprovar conduta ilibada e a lei da ficha limpa. Não deveria impor que a conduta ilibada tenha que ser vitalícia e não apenas por um período de 8 anos, como se o criminoso e corrupto deixasse de ser apenas porque por 8 anos deixou de poder concorrer a cargos públicos. Quinto, em relação às verbas para gastos eleitorais, será que não seria muito mais democrático e útil em termos de conhecimento do candidato por parte do eleitor, se o Estado garantisse, através de acordos com as mídias, a realização de entrevistas e debates entre os candidatos, onde além de perguntas de jornalistas, os candidatos tivessem que responder a perguntas dos eleitores e que esse tipo de encontro se realizasse igualmente em praças e outros espaços públicos, onde o eleitor tivesse contato direto com os candidatos. Tudo isso bancado com verbas públicas e se acabasse com essas verbas entregues diretamente aos partidos e que muitas vezes acabam sendo usadas para fins ilícitos e para benefício de uns candidatos em prejuízo de outros? Sexto, finalmente, como forma de garantir que a campanha eleitoral garanta o esclarecimento e não a enganação do eleitor, que os candidatos tivessem obrigados, antes de difundir informação que não seja de conhecimento público e sabidamente verdadeira, que essas informações tivessem uma espécie de selo de garantia de veracidade e de relevância para o esclarecimento do eleitor, para evitar o uso de informação de cariz estritamente pessoal, passado por órgão responsável, de forma a acabar com as chamadas fake news em caso de não cumprimento dessa norma, o candidato recebesse até 3 avisos, sendo o último de retirada imediata do processo eleitoral, até que o TSE ou o TRE se pronunciasse. Esses são apenas alguns questionamentos legítimos que deveríamos ter. Queixe sua opinião sobre eles e que outros questionamentos você acrescentaria e quais entende que deveriam ser retirados?